Vamos para a questão 94. E, inclusive, uma questão que muita gente achou extremamente difícil nesse Enem. Muita gente, inclusive, achou que essa foi a questão mais difícil da prova do Enem 2021 da parte de física. Eu até considero que tenha sido, talvez, se não a mais difícil, uma das mais difíceis da prova de física aqui desse ano. Vamos olhar para essa questão sem desespero, com calma, porque nosso objetivo aqui é fechar essa prova. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. E aí nós temos aqui a figura, né? Olha lá, existe aqui um canhão A, localizado nesse ponto, né? Próximo ali a uma bandeira. Existe aqui também um canhão nesse ponto B. Esse canhão no ponto B está localizado também próximo a uma bandeira. Agora uma bandeira preta. Nós vemos aqui o Gzinho apontando para baixo, né, com o símbolo de vetor. Isso aqui indica uma aceleração gravitacional na vertical para baixo. Existe ali um ponto P, existe aqui uma distância horizontal de 120 metros e essas são as informações gerais que nós conseguimos extrair aqui diretamente da nossa questão. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B. Canhão A na esquerda, canhão B à direita, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, o módulo de V0, e para o ângulo de disparo, ângulo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então, olha só. Quem que vai atirar agora a bala vai ser o competidor que comanda esse nosso canhão B. E ele disse pra gente que quando o ângulo θ, que tá bem ali, foi de 53 graus, a bala atingida ou lançada pelo canhão B passou tangenciando o ponto P. É como se o ângulo aqui for de 53 graus, essa bala ela vai sair e vai passar tangenciando o ponto P bem aqui. Né? E ela vai continuar a sua trajetória até tentar chegar lá no canhão A. No jogo, o módulo de G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o módulo da aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53 graus igual a 0,8, cosseno de 53 graus igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas, ou seja, não tem atrito, não tem nenhum tipo de elemento que nos faça aqui nessa situação ter perda propriamente dita de energia. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, ou seja, o ângulo de disparo para o canhão B vai ser o mesmo ângulo de antes, né? Esse ângulo de 53 graus. Eu já posso até anotar isso daqui. Vou colocar aqui, ó, no lugar desse ângulo θ, esse ângulo de 53 graus. Beleza? Bom, qual deveria ser aproximadamente o menor valor do módulo de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, o que vai acontecer? O canhão B ele vai ter ali um disparo. Esse disparo com esse ângulo de 53 graus com horizontal vai tangenciar o ponto B e eu quero que esse disparo consiga ainda atingir o canhão A. Então, a trajetória que vai ser feita pela bala lançada pelo canhão B é essa daqui. O canhão B lança essa bolinha tangencia o ponto B, então ela passa raspando o ponto B e aí em seguida ela segue o seu trajeto até chegar no canhão A, até acertar o canhão A aqui nessa situação. Bom, primeira coisa que a gente já consegue pensar logo de cara, ele está perguntando pra gente qual que é o módulo de V0. O que é V0? V0 é a velocidade inicial desse canhão B aqui em questão. É o módulo, é o tamanho dessa velocidade inicial para quando a bala acaba de sair do canhão B. E aqui, uma outra coisa que você consegue inferir e que é necessário que você pense, porque se você não conhecer esse conteúdo, você não consegue resolver essa questão, é que esse movimento que essa bala do canhão B vai fazer é um movimento de um lançamento oblíquo. Existem vários lançamentos dentro da cinemática. Você tem o movimento uniforme retilíneo, você tem um movimento uniformemente variado retilíneo, você também tem um movimento chamado de lançamento horizontal, existe o lançamento vertical, existe a queda livre e existe o lançamento oblíquo. Via de regra, na cinemática, esses são os principais movimentos iniciais que você estuda. Depois existe ali alguns outros movimentos, como o movimento circular uniforme, mas nesse caso em específico, não vem ao caso. Aqui nós estamos trabalhando com um lançamento oblíquo. E aí, qual que é a regra, cara, para tu resolver uma questão de lançamento oblíquo? Você tem que dividir o seu movimento em duas componentes. Uma componente na vertical e uma componente na horizontal. O segredo para resolver qualquer questão de lançamento oblíquo é essa, é você dividir o seu movimento em duas componentes, uma totalmente na vertical, uma totalmente na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto de onde essa nossa bala é lançada, né? Vou pegar aqui esse ponto que eu vou marcar de azul ali, eu vou marcar até de vermelho, ó. Vou colocar aqui na cor vermelha esse ponto de onde a nossa bala é lançada e eu vou traçar esses dois eixos, né? Então vou colocar aqui, ó, um eixo vertical em roxo, que vai ser o nosso eixo Y, ok? E um eixo horizontal, que vai ser o nosso eixo X, tudo bem? Então, ó, um eixo horizontal, que eu vou chamar de eixo X aqui nesse caso. Vou colocar assim, né? Pronto, ó, eixo X.
Maravilha. Vertical, horizontal. Agora, outra informação que você tem que guardar, que você tem que conhecer, né? No lançamento oblíquo, o eixo vertical, ele reflete um movimento pra gente, que é um movimento uniformemente variado. Por que é um movimento uniformemente variado? Porque na vertical, existe uma aceleração constante. Qual que é a aceleração que vai interferir no nosso movimento da vertical? É a aceleração da gravidade. É uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado que está orientada para baixo. Ela tem o seu módulo constante no decorrer do tempo, por isso que é um movimento uniformemente variado na vertical. E na horizontal, nós temos um movimento que tipicamente é tido como um movimento uniforme. Nesse caso, um movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante e sem aceleração. Exatamente porque se a gente não tem atrito, é isso aqui que tende a acontecer. Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar os dois movimentos de maneira separada. Eu vou ter que criar uma equação para o lançamento ou para o meu movimento na horizontal e uma equação para o meu movimento na vertical. Não tem muito para onde correr. Mas antes disso, olha o que eu já vou fazer aqui. Eu vou vir aqui na nossa velocidade inicial e vou traçar as componentes dessa velocidade. Eu vou decompor essa nossa velocidade inicial V0 em uma componente horizontal, que eu vou chamar de V0x, e uma componente vertical, que eu vou chamar aqui de V0y. Vini, o que você fez? Eu basicamente peguei essa nossa velocidade inicial, né? Que estaria aqui. Inclusive, meu sistema de referência até ficou meio torto aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele um pouquinho aqui pro lado. Pronto, né? Assim ficaria mais adequado. Seria o ideal. Aí vou até apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui e vou colocar ele mais acima. Vai dar na mesma, é só para ficar mais bonitinho aqui. Beleza. Então aqui tem um ângulo de 53 graus, tá bom? Então olha só, existe uma velocidade inicial V0, é a velocidade inicial com que a bola sai do canhão B. Só que eu posso decompor essa velocidade inicial em duas componentes, né? Uma componente vertical e uma componente horizontal. A velocidade é um vetor, a velocidade não é uma grandeza meramente escalar. Então se eu somar esse vetor aqui com esse vetor aqui, o que eu gero? Eu gero essa velocidade inicial, que é o que importa pra gente. Existe uma maneira de você descobrir o módulo dessa velocidade V0x e o módulo dessa velocidade V0y? Existe, tá? A velocidade V0y, ela é igual à velocidade V0 multiplicada pelo seno de 53 graus. E a velocidade V0x é igual à velocidade V0 vezes o cosseno de 53 graus. Existe até um macete que a gente faz para poder pensar nisso daqui, tá? Quando você pega uma velocidade inicial e decompõe essa velocidade inicial no lançamento oblíquo em duas componentes, você normalmente vai ter uma componente que vai estar com o ângulo. Quem que é a componente que está com o ângulo de 53 graus aqui nesse caso? Ó? Quem está com o ângulo de 53 graus é a V0x. A componente V0x, ó, tá grudadinha com o ângulo de 53 graus aqui. Como ela tá com o ângulo de 53 graus, você descobre o módulo dessa componente fazendo V0, que é a velocidade inicial, vezes cosseno de 53 graus. Ela tá coângulo, cosseno de 53 graus. E quem tá sem o ângulo aqui, ó? Quem tá sem o ângulo é a velocidade V0y. Se você parar pra analisar, entre a velocidade V0 e a velocidade V0y, não tem nenhum ângulo descrito aqui. É porque a velocidade V0y tá sem o ângulo de 53 graus. Então você diz o seguinte, V0y é igual a V0 vezes o seno, né? Tá sem. Então o seno de 53 graus. É uma maneira de você pensar. É até importante avaliar o seguinte, ó. Ele disse pra gente que o seno de 53 graus é 0,8 e o cosseno de 53 graus é 0,6. Eu posso substituir esses dois valores ali. Então, olha só, o cosseno, a gente viu que é 0,6, cosseno de 53 graus é 0,6, então V0 vezes 0,6. E quanto equivale o seno de 53 graus? Bom, o seno de 53 graus, de acordo com a questão, é 0,8. Então fica aqui V0 vezes 0,8. Acabei de descobrir aqui o módulo da nossa velocidade V0y e da velocidade V0x, né? Das componentes da nossa velocidade V0. Agora vem comigo aqui. Vou descrever as equações em cada eixo, tá? Vou descrever uma equação para o eixo horizontal, que é o nosso movimento uniforme, né? O MRU, movimento retilíneo uniforme. E vou descrever o nosso movimento na vertical também, né? Vou criar uma equação para o movimento na vertical, que é o nosso movimento uniformemente variado, em 1000V. Beleza. Na horizontal, o que a gente sabe? A gente sabe que o deslocamento ΔS na horizontal, porque eu tô falando do movimento na horizontal, tem que ser igual ao quê? Bom, esse deslocamento na horizontal precisa ser igual à velocidade na horizontal, que eu chamei de V0x, vezes o instante do meu movimento. O instante que eu esteja aqui avaliando para o meu movimento, né? O tempo que leva para o meu movimento na horizontal deslocar isso tudo aqui, esse nosso ΔSH, na horizontal. Beleza. E na vertical? Aí na vertical a gente utiliza a equação do movimento uniformemente variado. Qual que é a equação do movimento uniformemente variado? É essa daqui.
aqui, né, o deslocamento ΔS na vertical, então ΔSV, é igual a velocidade inicial na vertical, então vou chamar aqui de V0Y, vezes o tempo que leva para eu fazer esse deslocamento, mais a aceleração, vezes o tempo que leva para fazer o deslocamento ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vini, de onde que surgiu essa equação? De onde que surgiu essa equação? Dos movimentos uniforme e uniformemente variado. O movimento uniforme tem essa equação como sendo a equação horária da posição, e o movimento uniformemente variado tem essa equação como sendo a sua equação horária da posição. É daí que surgiram essas informações, tá? Agora, o que eu quero que você pense? Eu quero que você imagine o seguinte: o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa bola saia do canhão B e atinja o canhão A. Então, o movimento que eu vou ter completo é esse daqui. Saiu aqui, ó, do canhão B, chegou aqui no canhão A. Na horizontal, isso reflete para mim um deslocamento de quanto? Um deslocamento de 120 metros. Ó, na horizontal, para eu sair do canhão B e chegar no canhão A, gostou do SMR? É 120 metros. Então, esse é o deslocamento horizontal na horizontal. Então, olha só, ΔSH, o deslocamento na horizontal, é de 120 metros. Tranquilo, maravilha. Quanto é que vale o V0x mesmo? O V0x, já aproveitando aqui, né? É V0 vezes 0,6, ó. V0 vezes 0,6. Então, substitui aqui também. Coloca aqui no lugar do V0x o nosso V0 vezes 0,6, né? Ah, Vini, quanto é que vale um instante de tempo t? Eu ainda não sei. Vou deixar dessa maneira. Tudo bem. Agora, olhando para o deslocamento na vertical, lembrando, a bolinha vai sair daqui, vai fazer esse movimento e vai chegar aqui. Na vertical, qual que vai ser meu deslocamento? Quanto que eu vou ter deslocado em relação ao que eu tinha no início? Eu vou ter um deslocamento de, em tese, 35 metros. É claro que aqui, ó, tá fora do padrão porque eu subi o nosso eixo só para poder mostrar para você a relação entre os ângulos. Mas na prática, olha só, na prática, o certo mesmo era eu posicionar assim, né? Que aí eu teria um movimento adequado da bolinha. A bolinha tá saindo aqui do chão e ela vai ser lançada pelo canhão, deslocando um tamanho na vertical de 35 metros. Essa é a ideia por trás da nossa questão aqui quando você pensa nesse movimento da vertical. Tá? Então sai daqui, chega aqui. Olha a altura disso. A altura desse ponto até esse ponto aqui, ó, na vertical. É isso, ó, 35 metros. Maravilha. Então vamos colocar aqui o nosso resultado. 35 metros. Show de bola. Quanto é que vale o V0Y? O V0Y a gente tinha obtido, né? É V0 vezes 0,8. Então, olha só. V0 vezes 0,8. V0 vezes 0,8. Quanto é que vale, né, a aceleração? A aceleração eu posso descobrir, né? A aceleração, ela vale, olha só, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração na vertical, nesse movimento para a vertical em si, é a aceleração da gravidade, né? Que está na vertical para baixo. Só que por que eu coloco menos 10 metros por segundo ao quadrado? Isso daqui é uma coisa que quebra a cabeça da galera que não dominou muito bem ainda a cinemática. Porque em todo movimento que envolva aceleração e velocidade, você precisa considerar um referencial. Você precisa colocar um sentido positivo e um sentido negativo. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o seguinte, ó, eu tô considerando que tudo que tá para cima é positivo. Então, tudo que tiver para baixo, na vertical, vai ser negativo. A velocidade V0y, eu falei que ela é positiva, né? Eu falei que ela é positiva porque ela tá para cima aqui. Só que a aceleração da gravidade tá para baixo, então ela tem que ser negativa, né? Eu coloco um sinal de menos. Por isso, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E por que 10? Porque a questão falou, né? É para considerar o módulo de G igual a 10. Mas eu coloco o sinal de menos porque ela tá para baixo. Se tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo tem que ser negativo. A aceleração da gravidade está para baixo, portanto vem esse sinal de menos aqui para gente. Então coloca lá na equação esse menos. No lugar do A, coloca aqui o nosso menos 10, certo? Tá bom, né? Menos 10. Agora vamos melhorar essas duas equações, tá? Olha o que eu posso fazer com essa nossa equação aqui da esquerda. Eu posso basicamente escrever que V0 vezes T é igual a 120 dividido por 0,6. Eu posso colocar dessa forma, né? Basicamente o que eu fiz? Eu peguei esse 0,6, passei ele dividindo o 120. E aí fica 120 dividido por 0,6. E do outro lado, sobra o quê? Sobra V0 vezes T. Beleza. Quanto é que vale 120 dividido por 0,6? Bom, isso aqui é a mesma coisa que 1.200 dividido por 6, que é a mesma coisa que 200, tá bom? Então, olha só. V0 vezes T, 120 dividido por 0,6, e o resultado dessa divisão é 200. O resultado dessa nossa divisão completa é exatamente igual a 200. Guarda essa informação aqui do lado. Pega a nossa equação aqui da direita, vamos melhorá-la um pouco, né? Então, desenvolvendo melhor essa equação. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 35 igual a 0,8 vezes V0 vezes T menos 5 vezes T ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu só melhorei a equação. O 35 eu deixei do jeito que estava. No lugar de deixar V0 vezes 0,8 vezes T, eu coloquei 0,8 vezes V0 vezes T.
Basicamente, só mudei aqui a ordem dos fatores, mas isso não interfere no resultado da multiplicação. Menos 10 dividido por 2. Isso aqui é menos 5. Então fica menos 5 vezes o quê? O t ao quadrado, que já estava ali pra gente. Beleza. Agora, o que eu posso fazer para melhorar essa nossa resolução? Eu posso, primeiramente, pegar esse resultado de 200 e posso substituir no lugar de V0 vezes t. Por quê? Porque, note, V0 vezes t é 200. Se V0 vezes t é igual a 200, no lugar de deixar esse V0 vezes t aqui, eu tiro essas duas letrinhas, eu tiro o resultado dessa multiplicação e coloco 200 no lugar. É a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Então, ó, tira V0 vezes t aqui e coloca o resultado disso, que como a gente viu ali do lado, à esquerda, vale 200. Vai ficar como o nosso resultado, então? Eu vou ter 35 igual a, aí veja bem, 0,8 vezes 200. É a mesma coisa que 20 vezes 8. Tá certo? E 20 vezes 8, no final das contas, dá pra gente aqui 160, certo? 160. Então, vou colocar aqui o resultado. 160. Menos ainda 5 vezes t ao quadrado. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero basicamente descobrir, ou eu posso pelo menos descobrir, quanto é que vale o nosso t ao quadrado, concorda? Então, eu vou fazer assim. Pega esse menos 5t ao quadrado, que tá negativo, passa pro outro lado. Ele vai pra lá positivo. Aí vai ficar 5 vezes t ao quadrado, igual a 160 menos 35. Por que menos 35? Porque o 35 que estava no lado esquerdo foi pro outro lado também, mudando o sinal. Aí ele vai para lá negativo. 160 menos 35 vai dar pra gente 125. Então vou colocar aqui, ó, 125 o resultado dessa nossa subtração. E aí eu descubro o seguinte, eu descubro que t ao quadrado é igual a 125 dividido por 5. Quanto é que vale 125 dividido por 5? 25, tá bom? Então, ó, t ao quadrado é igual a 125 dividido por 5, que é igual, por sua vez, a 25. Tendo essa informação, o que eu consigo concluir? Eu vou puxar uma setinha aqui pro lado. Eu consigo concluir o seguinte, ó, t ao quadrado é igual a 25. Então, quanto é que vale t? Posso descobrir. Tira a raiz quadrada do lado esquerdo, tira a raiz quadrada do lado direito. Como o tempo não pode ser um valor negativo, a gente tem que basicamente colocar aqui o nosso resultado do tempo somente sendo um valor positivo. Então, o tempo t vai ser igual a 5 segundos. T1 não vale 5 segundos? Vale. Agora o que você faz? Vem aqui naquela equação primeiro. Nós tínhamos falado, né, que V0 vezes t é igual a 200. Só que quanto é que vale t? O t vale 5. Né? Então, tira esse t daqui, coloca o número 5 aqui. Agora, quanto é que vale V0? V0 é igual a 200 dividido por 5. Pô, V0 é igual a 200 dividido por 5. Legal, Vini. Isso aqui significa que V0 é igual a 40 metros por segundo. Metros por segundo porque a gente está trabalhando com as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, para quem estava aí sofrendo com essa questão, a melhor opção aqui seria a letra C. 40 metros por segundo, como sendo um módulo da nossa velocidade. Então, obtivemos aqui inicialmente o resultado desse tempo. A gente viu que o tempo ele tem que ser igual a 5 segundos, ele não pode ser um tempo negativo, porque só existe um momento no qual esse corpo desloca horizontalmente 120 metros e, ao mesmo tempo, alcança essa altura vertical de 35 metros. Então esse tempo vai ser exatamente aquele instante marcado ali. Descobrimos o tempo, substituímos na primeira equação e chegamos nesse resultado. Questãozinha trabalhosa. Não é aquela questão que você vai resolver em 3 minutos, não. É aquela questão que vai te tomar mais tempo na hora da prova. Mas que, poxa, vale a pena você resolver se você tiver conhecimento de cinemática. Maravilha? Questão 94, gabarito, letra C. Ok. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.